A revista The Economist recentemente trouxe uma matéria colocando como se fosse um- um- uma máfia, né? A chamada máfia do Dom. O Dom se referindo a Donald Trump. Basicamente, existem conexões entre Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Turquia, Israel e China. Acredite ou não, esses 6 países, cada um com suas características, possuem conexões, muitas interligações uns com os outros. Evidentemente, existe uma série de questões antagônicas entre eles, exemplo, Estados Unidos e China, nas questões econômicas, onde disputam no cenário mundial. Mas também há uma série de questões em comum. Os dois querem algo chamado paz. Uma paz, pelo menos, estável. E uma coisa todos esses países têm em comum, de uma certa forma, que é ter uma certa aversão, um certo cuidado diferenciado com a Europa. Em todos os cenários, a Europa não passa apenas de uma bucha de canhão, uma massa de manobra no processo. Por exemplo, se eu pego no item, eu separei aqui alguns itens de situações entre conexões e tensões entre esses países, tá? Você pega, por exemplo, energia e recursos naturais. Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos. Os três têm em comum serem grandes produtores de petróleo e de gás, o que coloca eles em uma competição, mas ao mesmo tempo em uma cooperação no mercado global de energia. Afinal, só eles é que basicamente dominam uma quantidade gigantesca, né? Então, por exemplo, a Europa refém do gás russo, e aí substituiu o gás russo pelo gás americano, ou pelo gás árabe, ou de algum país com conexões árabe, entendeu? Para onde você gira nesse sentido, existe algo em comum. China, que é um dos maiores importadores de energia, dependendo do petróleo, por exemplo, saudita e do gás russo, eles terminam tendo uma conexão interessante, né? Não tão interessante com os americanos, mas já com a Arábia Saudita e com a Rússia, sim, já é um fato interessante e interligados. É um grande cliente dos dois. Você olha Turquia e Israel, são players regionais desse setor do Oriente Médio, próximo ao Levante, né? São players regionais importantes em rotas de transporte de energia, gasodutos, corredores marítimos. Existe uma série de aproximação muito forte entre Turquia e Israel em termos de comércio. O Iêmen já até denunciou isso, não é exatamente o Iêmen, os Houthis, tempos atrás, denunciou, dizendo a ligação forte que muitos pensavam que não existia e que existe entre Turquia e Israel. Há muita coisa em comum entre eles. Aí você pega o conflito do Oriente Médio, o pano de fundo como um conflito do Oriente Médio, item 2. Nós temos Estados Unidos, Rússia, Turquia, Arábia Saudita e Israel, todos envolvidos no conflito, por exemplo, lá na Síria, no Iêmen e na Líbia. Um pouquinho, uns com um pouco mais, outros menos. No caso, Israel com menos ligação na Líbia. Mas Síria e Iêmen, esses outros países, têm uma conexão muito forte, cada um apoiando meio que uma facção. Você pega os Estados Unidos apoiando os curdos, você pega a Turquia apoiando o grupo que está mais ao norte, mais ligado a Al-Shara, o atual agora líder da Síria. Você pega os russos, que tem toda aquela parte mais litorânea, que tinha uma ligação muito forte no passado com o Bashar al-Assad, né? E que ainda tem uma aproximação com os grupos de minoria que ficam na região litorânea. Você pega Israel, se aproximou fortemente dos drusos em meio a tudo isso. Israel, especificamente, tem uma relação estratégica muito forte com os Estados Unidos, independente, evidentemente, com o Trump,
essa conexão Netanyahu, não exatamente o país em si, mas Netanyahu junto com Trump, tem uma aproximação, tem uma liga mais forte, existem fatores em comum entre eles, mas é da agenda americana o apoio a Israel. Existe algo, um pano de fundo por conta de toda a questão histórica, né, da construção do país pelos, pelos judeus de uma forma geral. E aí, alguns países árabes, como no caso mais recente, o acordo de Abraão com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, houve uma certa aproximação entre Israel e esses países. Evidentemente, há tensões com o Irã, que é ligado é muçulmano, mas existe broncas lá, é um muçulmano que não é árabe, né? Então, existe uma série de questões internas entre esses países, mas que Israel, de uma certa forma, tentou se aproximar e tenta se aproximar. Nós temos Rússia e Turquia dentro desses conflitos no setor, não só do Oriente Médio, mas, né, essa questão antagônica na Síria foi muito forte. Eles meio que competem entre si. Na região da Líbia também, a Turquia meio que apoia um grupo diferente daquilo que os russos apoiam. Existe a questão do Cáucaso também, que é muito forte, tá? Cada um meio que apoiando um setor, uma área, né? A Turquia colocando o dedo naquele setor ali, que teoricamente, lá no passado do Império Otomano, havia uma certa ligação muito forte. Então, existe algumas. Aquilo que eu falo, existem aproximações, existem tensões entre cada país, em várias questões. Aí existe também uma rivalidade, por exemplo, quando eu pego Estados Unidos, China e Rússia, especificamente, Estados Unidos e China, né? Competição global por influência econômica. Trump deixou bem claro: olha, vamos nos aproximar dos chineses em um certo aspecto, mas não vamos deixar ainda de achar eles, porque eles são concorrentes nossos. É mais ou menos esse o caminho, mais ou menos não. É esse o caminho no qual Trump vem fortemente batendo em Xi Jinping, no governo de Xi Jinping. Tem as questões tecnológicas, tem um avanço chinês militar de forma silenciosa, cadenciada, vem acelerando com as questões de Taiwan, de todo aquele setor do Pacífico, querendo ser dono do pedaço. Tem o caso Rússia, que se alia de certa forma, se aproxima mais da China nos aspectos tecnológicos, tá? A Rússia hoje depende muito forte da China nessas questões tecnológicas, muito mesmo. Você pega Turquia e Arábia Saudita, que terminam servindo como equilibradores das suas relações entre Estados Unidos, Rússia e China. Cada um com o seu papel lá. A Arábia Saudita, junto com os outros países árabes, né, tem uma importância daquele setor ali, da Península Arábica, de tentar ser mediadora das questões, do caso do Catar, né, das questões do Hamas. Tentou se aproximar nessas questões Rússia e Ucrânia, de sediar. Tem feito todo um acordo. É na península, dessa península arábica, também no Catar, onde acontece a negociação de reféns, de corpos, do conflito Rússia e Ucrânia. Então existe essa busca de neutralidade dessas forças antagônicas que existem. Evidentemente, na questão militar, cada um que busque acelerar um pouco mais. Hoje os americanos estão, se comparado com China e Rússia, por exemplo, estão em defasagem, tá? Hoje os americanos financiam, precisam de muita grana para estar em quase todo o mundo. E, diferentemente disso, os chineses optaram por outro formato diferente. Então, perceba que cada um vai ter questões. Tem o fato religioso identitário da Arábia Saudita e Turquia, que competem no mundo muçulmano. Tem o caso de Israel. Mas existe o caso de tecnologia e cibersegurança, das brigas entre a questão do 5G, das mídias sociais, né? O TikTok teve em evidência recentemente. Então, perceba que existem muitos conflitos internos, mas existem outros fatores em comum. Esses países estão ditando o ritmo do mundo, onde
A Arábia Saudita, por exemplo, tem esse papel no mundo árabe, quer ter o papel mais forte no mundo árabe, né? No caso, Bin Salman, né? Pegando exatamente quem é quem, então pegando Bin Salman, quer dominar junto, por exemplo, junto com Turquia, o mundo árabe, né? Cada um com o seu respectivo trabalho, são sunitas os dois, né? Tem em comum de serem sunitas, mas cada um atuando em ramos e situações específicas, onde Salman é mais forte na questão petróleo. Nós temos Erdogan, no caso da Turquia, trazendo este papel importante de ser um pé no Oriente, um pé no Ocidente, como acontece em muitos aspectos e situações. Quer entrar na União Europeia, um pouquinho lá, outro pouquinho cá, quer OTAN, enfim. Nós temos Netanyahu, que quer ampliar, quer entrar para a história como aquele que conseguiu, entre aspas, varrer Hezbollah e Hamas do conflito. Que é um país extremamente, Israel é um país extremamente tecnológico, onde outros países como a Rússia, por exemplo, precisa se aproximar de Israel por conta exatamente de tecnologias ultra sofisticadas que eles possuem. Você compara, inclusive, as bombas antigas que existem da Rússia com as bombas modernas e eficientes de Israel, evidentemente com a ajuda americana, mas muita coisa de Israel, você vai ver o quão chega a ser engraçado, assim, como é lógico que é uma grande explosão. Você pega uma FAB 3000, que são 3 toneladas, ela faz um estrago, mas você pega uma bomba de metade ou menos da metade do peso das israelenses e fazem um estrago ainda maior e muito mais precisas. Então, evidentemente, Israel hoje domina algo que os russos querem dominar, que é fazer alta escala de produtividade de armamentos explosivos com alta precisão. Os russos hoje conseguem produzir alta quantidade, mas sem precisão. Nós temos Xi Jinping, da Rússia, da China, desculpa, de China, quer crescer economicamente o mais rápido possível, mas de olho nas questões militares. E nós temos Trump, que a torto e a direito diz o seguinte: olha, primeira América, segunda América, terceira América. E nem que para isso eu tenha que me unir com esses 5 indivíduos que eu acabei de citar: Putin, Xi Jinping, Netanyahu, Erdogan, Bin Salman. Cada um com seus aspectos, mas que Donald Trump conseguiu juntá-los de alguma forma, em alguma situação, né? São inimigos em alguns aspectos, uns com os outros, mas quando estão juntos, conseguem manipular o mundo da forma que eles querem, que eles desejam. Onde a África, a América do Sul e Central, onde a Europa, onde o restante quase todo da Ásia, fazem apenas um cenário, cenários desses indivíduos que querem dominar o mundo. Essa será que é a nova ordem mundial? Deixa o teu comentário, eu quero saber um pouco mais sobre o que você acha.